Você consegue imaginar um homem que foi vendido como escravo pelo próprio pai, aprendeu a ler sozinho na prisão social e se tornou o maior advogado abolicionista do Brasil? Libertou mais de 500 pessoas da escravidão usando apenas as leis que o próprio sistema criou. Seu nome era Luiz Gama. E essa história vai te deixar sem palavras. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque você precisa conhecer esse herói brasileiro. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 21 de junho de 1830, em Salvador, Bahia. Sua mãe seria Luísa Marim, uma africana livre que participava de revoltas contra a escravidão. Seu pai era um fidalgo português. Luiz cresceu livre, filho de uma revolucionária. Mas aos 10 anos de idade, algo impensável aconteceu. Seu próprio pai o vendeu como escravo para pagar dívidas de jogo. Imagine a traição. Um menino de 10 anos, livre, filho de português, sendo vendido ilegalmente como mercadoria. Luiz foi levado do interior de São Paulo e vendido para um fazendeiro. Ele trabalhou como escravo durante 7 anos, sabendo que aquilo era ilegal. Mas era uma criança, não tinha como provar sua liberdade. Não tinha documentos, não tinha ninguém. Aos 17 anos, Luiz conseguiu provar que havia sido escravizado ilegalmente. Um soldado chamado Antônio Rodrigues do Prado Canelas o ajudou a conquistar sua liberdade. Luiz estava livre novamente. Mas aqueles 7 anos de escravidão marcaram sua alma para sempre. Ele havia experimentado o inferno e jurou que dedicaria sua vida para libertar outros que estavam presos naquele mesmo inferno. Luiz não tinha educação formal. Mal sabia ler. Mas ele tinha algo mais poderoso: determinação absoluta. Ele arrumou trabalho como copista na Secretaria de Polícia de São Paulo. Lá, cercado por documentos e leis, Luiz começou a se educar sozinho. Copiava textos legais durante o dia. Estudava gramática e direito à noite. Aprendeu português, francês e latim por conta própria. Em poucos anos, Luiz Gama se tornou um dos homens mais cultos de São Paulo. Ele escrevia poesia. Publicou um livro de poemas em 1859 chamado Primeiras Trovas Burlescas. Era um dos primeiros poetas negros do Brasil. Mas poesia não era suficiente. Luiz queria lutar, e a arma que ele escolheu foi a lei. Luiz não podia ser advogado oficialmente. A lei brasileira exigia diploma universitário, e negros eram proibidos de frequentar universidades. Mas Luiz descobriu uma brecha. Ele podia atuar como rábula, um representante legal sem diploma. E foi isso que ele fez. Transformou-se no advogado extraoficial mais temido pelos escravocratas de São Paulo. A estratégia de Luiz era brilhante e simples. Ele estudou todas as leis sobre escravidão no Brasil e descobriu que a maioria dos escravos em São Paulo estava ali ilegalmente. Por quê? Porque uma lei de 1850 proibia o tráfico negreiro. Qualquer pessoa escravizada após essa data estava livre por lei, mas ninguém aplicava essa lei. Ninguém, exceto Luiz Gama. Luiz começou a entrar com ações de liberdade. Ele pegava casos de escravos, investigava quando haviam sido trazidos para o Brasil, provava que era após a proibição e conseguia a liberdade deles na justiça. Os fazendeiros ficaram furiosos, tentaram intimidá-lo, ameaçaram matá-lo. Mas Luiz não recuou. Ele estava usando as próprias leis dos escravocratas contra eles e estava vencendo. Em 20 anos de atuação, Luiz Gama libertou mais de 500 pessoas. 500 almas arrancadas da escravidão através de processos judiciais. Ele não cobrava honorários, trabalhava de graça. Seu pagamento era ver famílias reunidas, ver homens e mulheres conquistando liberdade. Para ele, isso não tinha preço. Mas Luiz não lutava apenas nos tribunais. Ele escrevia nos jornais, publicava artigos denunciando a escravidão, atacando políticos escravocratas, expondo a hipocrisia da elite brasileira. Ele era cruel nas críticas, usava ironia devastadora, chamava os escravocratas de assassinos, ladrões, criminosos, e não tinha medo das consequências. Luiz também ajudava escravos a fugirem. Ele fazia parte de redes secretas que escondiam fugitivos e os levavam para lugares seguros. Tecnicamente, isso era crime, mas Luiz não se importava. Ele acreditava em uma lei maior, uma lei moral que estava acima das leis escritas por escravocratas.
E essa lei dizia que escravidão era o verdadeiro crime. A elite brasileira odiava Luiz Gama. Ele era negro, ex-escravo, autodidata. E estava derrotando advogados formados, humilhando fazendeiros ricos, desafiando o sistema inteiro. Para eles, Luiz representava tudo o que temiam. Um negro inteligente, educado, que não aceitava o lugar que a sociedade havia destinado para ele. Mas Luiz tinha aliados poderosos. Abolicionistas brancos o admiravam, jornalistas o apoiavam, e o povo negro o amava. Luiz era herói. Ele provava que era possível vencer, que a inteligência e a coragem podiam derrotar a opressão, que as leis podiam ser usadas para libertar, não apenas para escravizar. Em 1880, Luiz adoeceu gravemente. Ele tinha diabetes e outras complicações de saúde. Passou os últimos meses de vida em uma cama, mas continuou trabalhando. Ditava cartas, orientava casos, lutava até o último suspiro. Luiz Gama morreu em 24 de agosto de 1882, aos 52 anos. Seu funeral foi um dos maiores que São Paulo já havia visto. Milhares de pessoas acompanharam seu caixão pelas ruas. Negros libertos, abolicionistas, pessoas comuns que ele havia ajudado. Todos choravam, porque sabiam que haviam perdido não apenas um advogado, mas um herói. Um homem que dedicou toda a sua vida para libertar outros. 7 anos depois da morte de Luiz Gama, a escravidão foi finalmente abolida no Brasil pela Lei Áurea em 1888. Luiz não viveu para ver esse dia, mas ele ajudou a construir o caminho. Cada pessoa que ele libertou era uma vitória. Cada processo que ele ganhou era um golpe no sistema. Ele provou que a escravidão podia ser derrotada legalmente. Mas aqui está a verdade dolorosa. Luiz Gama é esquecido. A maioria dos brasileiros nunca ouviu falar dele. Não aprendemos sobre ele na escola. Não há feriados em sua homenagem. Não há monumentos grandes nas praças principais. Por quê? Porque Luiz desafia a narrativa confortável que o Brasil gosta de contar sobre si mesmo. Luiz Gama mostra que a abolição não foi um presente generoso da princesa Isabel. Foi uma conquista arrancada com suor, sangue e luta. Mostra que homens e mulheres negros lutaram pela própria liberdade, que não foram vítimas passivas esperando salvação. Foram guerreiros ativos que derrotaram o sistema. E talvez esse seja o motivo de Luiz ser esquecido. Porque lembrar dele nos obriga a confrontar verdades incômodas. Que a escravidão era sustentada por leis injustas, que essas leis eram aplicadas por juízes, advogados, políticos respeitáveis, que o sistema inteiro era criminoso, e que um homem negro, sozinho, desafiou todos eles e venceu. Luiz Gama não era perfeito. Era temperamental, brigava com aliados, fazia inimigos facilmente, mas ele era incansável, corajoso, brilhante e, acima de tudo, era livre. Livre não apenas legalmente, mas em espírito. Ele se recusava a ser diminuído, silenciado ou controlado. E usou essa liberdade para libertar outros. Hoje existem algumas homenagens pequenas. Uma praça aqui, uma rua ali, um busto esquecido. Mas Luiz Gama merecia muito mais. Merecia estar nos livros de história ao lado dos grandes heróis nacionais. Merecia ser conhecido por cada criança brasileira. Merecia ter sua história contada e recontada, geração após geração. Porque a história de Luiz Gama não é apenas sobre escravidão e abolição, é sobre resiliência, sobre um menino traído pelo próprio pai que se recusou a se tornar vítima, sobre um escravo que conquistou liberdade e depois dedicou a vida para dar liberdade a outros, sobre um autodidata que derrotou doutores, sobre coragem diante do impossível. Deixa nos comentários. Você já tinha ouvido falar de Luiz Gama antes deste vídeo? Por que será que heróis negros como ele são sistematicamente apagados da nossa história? E o que podemos fazer para garantir que essas histórias sejam contadas? Essas são perguntas que precisamos fazer. Se essa história te emocionou, se te fez pensar, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal porque essa é apenas uma das muitas histórias da Semana da Consciência Negra que vamos contar. Temos muito mais heróis esquecidos para resgatar. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam Luiz Gama. Um grande abraço e até a próxima.